Olá, irmãos, eu sou o Gileade, músico daqui do Tabernáculo Águias de Deus. Páscoa, para mim, o que a Páscoa significa? Para mim, é a ressurreição de Cristo, né? Deus enviou seu Filho, Jesus, para morrer na cruz por nós, para perdoar nossos pecados. E para mim, ele nos amou, né? Mesmo ele sabendo que nós pecaríamos, a gente ia errar. E ele foi no Calvário e morreu por nós, mesmo sabendo que a gente ia errar. Olá, irmãos, eu me chamo Wesley Corrêa, faço parte do Ministério Águias de Deus do Rio de Janeiro, Ministério do Pastor Weber. Sou um dos ministros auxiliares aqui na igreja. Para mim, a Páscoa significa a ressurreição de Cristo. Para muitas pessoas, a Páscoa significa um coelho, um ovo, um chocolate. A Páscoa não é isso. A Páscoa vai muito mais além do que isso. A Páscoa é algo espiritual. A Páscoa é algo de Deus para o homem, porque foi o maior evento da Terra, o maior evento que a gente já ouviu falar, sem dúvida, foi nosso Senhor ter ressuscitado e com isso ter trazido salvação para toda a humanidade. Meu nome é Manu e eu tenho 7 anos. Deus, todas as coisas que Ele criou, tudo, a morte dele na cruz. E Ele ressuscitou há 3 dias. Eu sou o João, eu tenho 6 anos. Jesus morreu na cruz naquele dia. No 3º dia, Ele estava lá, vivo. Ressuscitou na Páscoa. Ele vive na Páscoa. Isso é a Páscoa. Oi, meu nome é Rebeca, eu sou coordenadora das mídias sociais do Ministério Águias de Deus. A Páscoa eu vejo como a morte, né? Foi a morte, a ressurreição de Jesus. E morrendo, que Ele nos salvou. Por isso que eu penso em salvação. Quando eu penso na Páscoa, eu penso nesse sacrifício que Ele fez por nós. Antes de morrer, antes de ressuscitar, Ele morreu e foi assim que Ele nos salvou e nos deu a vida eterna. Então, essa é a palavra que significa para mim e é o sentido mais forte, né? O amor dele, o sacrifício dele por nós. Olá, eu sou Rebeca Ribeiro, do Tabernáculo do Rio de Janeiro, Águias de Deus, sou líder dos adolescentes e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Páscoa. O que a Páscoa significa para mim? Significa o amor de Deus por nós, né? Porque Ele cumpriu aquilo que Ele tinha prometido, que Ele ressuscitaria e Ele realmente nos ressuscitou para que pudéssemos ter vida, né? E termos alguma esperança. Olá a todos, sou Gabriela Ribeiro, aqui do Tabernáculo Águias de Deus do Rio de Janeiro e faço parte dos músicos. Significa a ressurreição de Deus, né? Tipo, no nosso caso é totalmente diferente, né? Porque ressurreição tem nem como explicar, é algo surpreendente, né? Tudo que Jesus passou, né? Que voltou aqui e sofreu, né? De ficar preso, né? Numa cruz, sacrificado, enfim, é algo muito emocionante para mim. Oi, meu nome é Sharon e eu tenho 11 anos. Para mim, a Páscoa significa vida, a ressurreição, porque Deus morreu na cruz por nós, para nos salvar. Então, para mim, a gente comemora a Páscoa por Deus ter morrido pelos nossos pecados na cruz. Olá, irmãos. Deus os abençoe. Aqui quem fala é o Thiago Ramos. Sou líder aqui da Mocidade do Rio de Janeiro, do Ministério Águias de Deus. Convidado a trazer uma pequena palavra sobre a Páscoa, que, se não uma das, a data mais famosa, né, mais importante, vamos dizer assim, para os cristãos. Eu acredito que é a data mais importante para os cristãos, onde a gente aborda a crucificação e a ressurreição de Cristo para nós. E por que isso é tão importante para nós? A gente vive agora a última era, nós sabemos disso, e é a era mais difícil,
É a era mais curta e a era mais difícil. Então, a gente saber que Deus crucificou, deu a sua vida por nós, é um alento para tudo isso que a gente está vivendo agora. Traz uma tranquilidade de a gente saber que tudo que a gente está passando aqui valeu a pena. E mais do que isso, Deus nos deu o exemplo, Ele foi o gabarito ao passar por tudo isso, e muito pior aqui na Terra. Então, nesse momento que a gente está vivendo de crise, de dor, de parto, a gente tem nosso Senhor Jesus Cristo como gabarito, mostrou pra gente como lidar com todas as pressões, e Ele morreu por nós. Então, mesmo em meio a todo o pecado, é uma mensagem que eu quero deixar para vocês: não se cobrem tanto com todos os seus erros. Deus é Deus de graça, Ele morreu por nós e passou o pano por tudo isso que a gente vem errando nessa era. Então, acredito que é isso que eu tenho que deixar para vocês. Não se cobrem tanto. Deus, Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Uma palavra que defina a Páscoa, para mim, é salvação. A palavra que define a Páscoa para mim é vida. Uma palavra que define a Páscoa para mim, a ressurreição. Uma palavra que define a Páscoa, amor. Para mim, uma palavra que define a Páscoa, salvação. Porque foi através dessa morte, crucificação e ressurreição que veio salvação para todo mundo. Então, para mim, a Páscoa significa isso: redenção, salvação. Defina. Deus. Uma palavra que define a Páscoa para mim, salvação. A palavra que define Páscoa, amor. Jesus ressuscitou na Páscoa. Jesus vive para nós. Essa semana é comemorado no mundo inteiro a Páscoa e tem como objetivo inicial festejar a ressurreição de Cristo. Mas com o passar do tempo, devido a influências do capitalismo, interesses políticos, essa data foi perdendo a sua essência principal e se tornando uma época voltada à venda de ovos, ensinando as crianças sobre o coelho da Páscoa. Algumas pessoas, por esse motivo, não sabem o real significado dessa data. Pensam somente em quantos ovos de chocolate vão ganhar. Mas nós, cristãos, que possuímos o real entendimento, nós sabemos o verdadeiro significado. E marca para nós o dia mais importante que a humanidade já presenciou, onde o próprio Deus morreu para nos libertar e trazer a vida eterna. Na Páscoa, nós relembramos a prisão, crucificação e morte de Jesus Cristo. E celebramos a sua ressurreição. Nós servimos a um Deus vivo. Ele vive.